Bem-vindos novamente. Hoje eu queria. Deixa o restante entrar um pouquinho. Hoje não deu nada, né? Não deu nenhum pane, que bom. Hoje eu queria ministrar uma palavra que ela tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Atos 27, do verso 13 até o verso 15. Depois, se precisar, eu leio mais textos. Mas é uma palavra para esse tempo, para esse momento. Fala acerca de destino, fala acerca de rumo, fala acerca de uma certeza, de uma verdade, porque Deus, quando promete, não é meramente uma promessa, é uma garantia. Quando Deus diz assim, você e sua casa servirá ao Senhor, essa promessa é uma garantia, porque quem está prometendo é aquele que pode cumprir o que ele prometeu. Então eu chamei o nome dessa mensagem de Rumo a Roma. Há um ditado popular que diz que quem tem boca vai a Roma. Mas eu aprendi diferente lendo a palavra, que não necessariamente você precisa ter boca para chegar até Roma. E eu quero trabalhar contigo acerca disso. O que vai fazer com que você chegue ao seu destino? O que vai te conduzir para que você chegue ao destino que lhe está proposto? Porque existe um caminho. Por isso a gente gosta de dizer o que é mais importante, o caminho ou o destino? O destino, a Nunca. direção. O caminho. O Se eu pegar caminho. o caminho errado, eu Pô, não chego no Jesus é o destino. caminho. É verdade. Se eu não pegar o caminho certo, eu não chego no destino. O caminho é mais importante. Eu estou querendo te dizer que para eu acertar o alvo, eu preciso ter o caminho, eu preciso ter a direção. O que Deus sempre tentou dar para a gente foi o quê? A visão. Se eu tenho a visão, olha bem, a visão, eu sei aonde eu vou e aonde eu vou chegar. Se você não entregar para as pessoas uma visão acerca do que está esperando, por que elas haveriam de ir com você? Se você tem uma empresa e você não der para elas uma perspectiva que elas crescerão, que elas irão avançar, que o salário vai multiplicar, que o que você pretende é pagar além, que é só um começo, perceba o que Jesus fez com os discípulos dele. Ofereceu o que para eles? Me segue e vocês vão ver. Então ele falou assim: paga para ver, me segue e vocês verão. Então, quando você tem uma proposta ou você tem uma empresa, você tem que gerar nas pessoas o desejo de permanecer e pagar o preço naquele lugar. Então, o mais importante é o caminho. E eu sempre digo que se para que as pessoas não peguem atalho, porque o atalho é um grande engano. Parece que está encurtando o caminho, mas não é verdade. O atalho é um desvio da rota, porque existe uma rota certa. Eu preparei de antemão um caminho para que vocês andassem nele. Quando Jesus disse que ele preparou um caminho de antemão, você sabe o que ele está falando? Eu já fiz o caminho por você. E eu estou dizendo que eu já aplanei o chão, eu já deixei o chão um lugar confortável para você. Eu já coloquei ali naquele lugar os anjos, já preparei tudo para que você chegue no destino. Ainda que nesse caminho possa existir as intempéries naturais da vida. A propósito, somos espíritos tendo experiências humanas. E esse texto que eu quero ler agora, Atos 27, verso 13, e o nome da mensagem ela ficou como Rumo a Roma. Verso 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, eles pensavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu vou contextualizar já. Entretanto,
Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha como é interessante esse texto. No capítulo 23, no verso 11, a palavra diz o seguinte, em Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito lá em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Percebam o que Deus estava dizendo para ele. Paulo, eu quero você em Roma. A propósito, Paulo foi um cara pontual que Jesus escolheu porque ele era cidadão romano. Mas nesse momento em que eu estou lendo o texto, Paulo não estava num veraneio, Paulo não estava num cruzeiro, Paulo não estava pegando sol, Paulo estava preso e sendo transferido para Roma. Perceba que no capítulo 23, Paulo recebe uma palavra de que ia para Roma. Mas Deus não disse como. Por isso, novamente, eu sempre enfatizo. A gente quer de Deus que Deus dê para a gente um presente segundo nós imaginamos o embrulho. Mas muitas vezes o embrulho que Deus nos oferece nos faz rejeitar por conta da forma. O que eu estou querendo dizer para você, os embrulhos que Deus tem para mim e para você são os mais variáveis possíveis. Não rejeite nenhum embrulho de Deus, porque uma das provas e testes para que você possa receber o que Deus preparou é você receber o embrulho, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Então agora Paulo está preso. E ele recebeu anteriormente a palavra que ia para Roma. Mas Deus não disse que ia mandar ele preso. Então, antes ele teve que ser preso para a palavra se cumprir. E quando você percebe que o embrulho está esquisito, não está bom, não está agradável, é porque você ainda não visualizou o destino. Mas Paulo entrou no navio cercado, tinha centurião, tinha soldados, ele estava com algemas, com aquelas correntes, e sempre tinha soldados do lado dele. E esse texto ele é tão maravilhoso, porque parece que ele está escrito para o dia de hoje. Ele está contando que havia um vento que sobrava brandamente, até que, de repente, sabe quando a sua vida está indo muito bem, está tudo certinho, assim como está no planeta Terra, e daqui a pouco vem uma calamidade. Vem, como diz o texto, um tufão. E agora você já não está mais naqueles mares tranquilos. Agora você está em meio a tufão. A certeza da chegada, que você vai chegar em Roma, vai. Mas Deus não disse que seria fácil e que nem teria tempestade e não teria tufões. A grande verdade desse texto é confia no Senhor. E o que eles fizeram? Deixaram ser levado pela própria maré. Ou seja, deixaram-se ser levado pela própria sorte. Não é isso. A grande verdade é que se você acredita em Deus, confia na palavra que Deus te deu, as promessas que Deus te deu, você não vai deixar, você vai lutar pela promessa, você vai lutar pela profecia, você vai lutar, você vai buscar, você vai crer, você vai acumular-se de fé, ainda que haja tempestade. Perceba que essa viagem fala muito acerca da nossa vida. A nossa vida é uma viagem. E parece que num dia está tudo bem, daqui a pouco um tufão. E a Bíblia é tão perfeita que diz que o vento pegou de revés. É quando o vento te pega desprevenido, te pega atravessado, aonde você não tem como dar volta.
desencadeou-se da ilha um tufão de vento. Ainda dá nome para o tufão. Tem gente que tem o tufão da quebra financeira. Tem gente que tem o tufão da falta do dinheiro, da falência. Tem gente que tem o tufão das emoções, da tristeza, das angústias, das lutas. Existem vários tufões. Esse aqui se chamava Euroquilão. Sendo o navio arrastado. O navio foi arrastado, fala. O interessante é que nesses momentos aí, a vontade de desistir aparece todos os dias. Bate todos os dias na porta. Aí é que tá. Mas se você desistir, você perdeu a oportunidade de viver a emoção da fé. Fé é uma emoção a cada momento. Mas fé, para quem crê, a fé é uma certeza. Então, Paulo não estava nervoso naquele navio para mim em nenhum momento. Sabe por quê? Porque foi o momento de maior produtividade de Paulo, foi quando Paulo esteve preso. Paulo escreveu para Colossenses, Filipenses, para todas essas outras povos gregos, quando estava preso. Parece que agora eu não tenho o que fazer, eu só tenho que escrever. Então, você não está preso quando literalmente está algemado, mas quando a tua mente está tomada. Paulo estava livre na mente. E ele tinha uma palavra. Escuta isso. A diferença entre o profético e o patético é o que eu quero pregar. É o que eu quero ministrar na sua vida. Há uma diferença gritante entre o profético e o patético. O patético é aquele que desiste no meio do caminho, aquilo que sequer começou. Só começou a viagem, já veio a sacudida, já desistiu. Mas o profético é aquele que luta e permanece, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há uma diferença, é como então... Monte Sião, né? Perdão, não ouvi. É como o Monte Sião. Que não se abala. Mas para quem? Quem confia. Para quem confia. Por isso que eu digo, o Antigo Testamento é obediência, o Novo é confiança. Porque nós continuamos pecando e ninguém morre. O Antigo morria, porque tinha que obedecer. E agora? Eu não estou dizendo que você pode pecar, eu estou dizendo que você peca. Mentes quando diz que não peca. Já disse João lá nas cartas. Então eu estou dizendo que agora estava tudo tranquilo, a vida estava uma beleza. Agora veio a calamidade. Sabe o que eu acabei de assistir na televisão? Um médico francês que pegou o coronavírus, estava dentro de casa, começou a quarentena, ele e a esposa. Sabe o que ele fez? Deixou uma carta e se matou. Perdeu. Você não pode desistir ainda que difícil esteja. Pelo contrário, nós fomos chamados para grandes obras. Nós fomos chamados para aquilo que aos olhos dos outros é impossível. Quando falar algo impossível, Deus está falando com você mesmo. Oi, Adriana, olha como isso foi real na família da Ana Clara. Ontem nós oramos por essa criança, 16 anos, não é, Adri? O embrulho foi se mover poderosamente na vida dos pais, dos irmãos, trazendo uma palavra de vida eterna com Deus, e só então a levou. Ou seja, nós não sabemos dos movimentos que acontecem por trás das coisas. Nós não sabemos o que Deus quer fazer por trás de um tufão. Então a gente só consegue visualizar a circunstância. Mas Deus queria salvar uma família. E muitas vezes, para salvar, Deus leva alguém. O exemplo disso eu já falei aqui, que é Estevão, e estamos contando a história de Paulo, porque Estevão morreu por Paulo. As vestes caíram nos pés dele, suja de sangue. E aquilo foi que deu start para o encontro dele com Jesus. A família inteira se converteu, está dizendo a Adriana.
É óbvio que a gente queria que ela completasse a chamada, a história, mas ela estava com morte cerebral. Mas uma palavra liberada naquele lugar sofreu um movimento espiritual. A conspiração do céu ganhou uma família. Por isso que eu digo que Deus não quer ganhar você, Deus quer ganhar a tua família, a tua geração. Deus está querendo sempre muito mais do que eu e você queremos. Então, a grande verdade é que a palavra que eu trago é uma palavra profética para essa geração e para futuras gerações. Tudo que for profecia, perceba que Isaías falou de Jesus 700 anos antes. E nós estamos vivendo Jesus agora, que veio há 2000 anos atrás. E o que nós estamos profetizando agora, as pessoas receberão lá na frente. Perceba que é uma semente. É você não pensar somente em si, mas dar para os outros. Você está plantando para sua filha comer, para sua filha receber, para os seus netos receberem. Por isso Deus é o Deus geracional, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Murilo, Daniel, Adriana, Érica, Mano e Marcinha. E vai. Não é só para você. Então, a grande verdade não é sobre você, pelo contrário, é sobre ele. A grande verdade é que a gente vai chegar do outro lado. Mas sabe lá como? A fé é essa coisa que dá uma emoção, amigo. Eu tenho certeza que algo grande vai acontecer, está por acontecer, está por se manifestar. Mas ainda não aconteceu, eu estou no processo. A propósito, é no caminho que o milagre acontece. Vai lá e lava o seu olho. Eu botei cuspe no seu olho, com barro. Agora você vai lá e lava o seu olho. Aonde aconteceu o milagre? Quando lavou ou quando ele foi? Quando ele foi. No caminho, né? Quando ele foi. Porque quando você já no coração, já manifestou, já recebeu a palavra, o milagre já aconteceu. Então, há um DNA profético nesse texto que para mim é escandaloso, é gritante e tem tudo a ver com esse tempo. Um tempo de calamidade, um tempo de problema, as portas fechando, os empregos sendo cortados, as pessoas sendo abandonadas. Percebe que esse tempo totalmente caótico. Né? Rapaz, se não é o pior tempo, para mim é um dos piores que já houve no planeta. Mas, passado 2020 anos, Deus não mudou. Ele continua batizando, libertando, tratando, curando, modificando histórias, transformando pessoas. Ainda que exista todos esses porém, no meio da caminhada, Deus permanece o mesmo. Isso é. Você saber que você vai chegar do outro lado é a garantia que você precisa ter. Paulo recebe uma palavra. Ei, Ananias, vai lá e unge aquele homem, porque eu quero ele no meio dos reis. Aí agora, no capítulo 23, no verso 11, Paulo, como você foi? Como você foi? Olha só, ensaiou. Como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, agora eu te mando para longe. Quando você dá um testemunho perto, próximo de você, das pessoas mais próximas, é porque você está se preparando para uma longa viagem. Você está indo para o seu destino. Você está indo para o lugar que Deus preparou para você. A propósito, quando tudo parece muito difícil, porque tem um tufão, mas você está sob uma palavra, você está no lugar mais garantido. Top. A nossa vida é assim. Ela vai indo de vento em popa e daqui a pouco vem um vendaval. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha vivido assim. Só Jesus que não viveu assim. Porque a forma de Jesus viver é sempre assim, ascendente. Estou indo, subindo. Por quê? Porque eu estou indo em direção ao meu propósito.
Jesus, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para o lugar mais alto da terra. Qual é o lugar mais alto da terra, Senhor, que eu quero ir contigo? Não, esse lugar você não pode ir comigo. Só eu posso ir para aquele lugar. Não, Senhor, mas eu quero. Eu sou capaz de morrer por ti. Não, Pedro, não fale isso. Porque o lugar mais alto entre o céu e a terra é a cruz, Pedro. E essa cruz só eu posso carregar. A Bíblia diz que o semblante de Jesus, quando ele falou, estou indo para Jerusalém para morrer, a Bíblia diz que a face dele foi transformada. Acho que é Marcos 9, 12, alguma coisa assim. A face dele foi transformada. Cada vez que você está chegando num objetivo seu de vida, você pode ver que há uma mudança em você. É porque você se preparou para aquele momento. Se você não se preparar para o momento que é profético, como é que aquilo se manifesta? Não tem como. Então, muitas vezes, a forma de você se preparar é no meio de um vendaval, é no meio de um tufão. O vento muda de direção a toda hora. E ele investe contra nós. E como se não bastasse o vento, ainda vem os inimigos. E agora eu estou preso, mas estou com a mente livre. Perceba que estamos nós no isolamento, estava igual Paulo dentro do barco. É mar aberto, amigo, não tem o que fazer. Eu estou aqui no meio de pessoas e pior, eu ainda estou acorrentado, vocês ainda estão livres dentro de casa. Se é para piorar, a coisa pode piorar, por isso eu digo. Oi, voltou? Por isso eu digo que poço não tem fundo. Enquanto você continuar cavando, vai cavando, é mais fundo. Se você quer sair do fundo do poço, pare de cavar. Entra então uma tempestade na tua história. Como é que você lida com isso? A grande verdade é que esses desafios, eles vêm para cada pessoa de uma forma diferente, segundo as pessoas são. Mas a grande verdade é como você responde aos desafios que são colocados na sua vida. Veio o tufão, pegou você, te levou, você abandona o leme do seu barco e deixa o mar levar. É uma guerra muito agressiva, contundente. E o que o diabo quer com essa luta? Acabar e calar a voz profética. A propósito, a sua cabeça está a prêmio. A cabeça de João Batista foi colocada numa bandeja. Sabe por quê? Porque o diabo está à procura daqueles que profetizam. E sabe quem profetiza? A Bíblia diz em Atos 3, os filhos profetizarão, confirmando o que Joel havia dito. Então, a sua cabeça já está a prêmio a partir do momento que você diz que é cristão. A sua cabeça vale muito, sabe por quê? Porque é nela que está a boca. Aquilo que você fala. Por isso estávamos falando de refrear a língua, é questão de escolha, e não fruto do Espírito. Muitas vezes é preferível calar, até porque quando você vai falar, pode ser que você esteja murmurando quando deveria estar orando. E esse é o tempo difícil. Há um déficit educacional absurdo. As pessoas estão com o intelecto cada vez mais bagunçado porque o gramicismo entrou nas faculdades. Existe uma carência ético-moral e, como se não bastasse, o sistema econômico caótico. É um tufão. E de quebra ainda vem uma pandemia. De quebra, uma pandemia. Você, Daniel, já viveu algum momento pior que esse? Você já viu algo parecido? Não. Mas nesses momentos é que a gente não pode esquecer que Jesus continua salvando, que Jesus continua fazendo. É nesses momentos é que a minha fé é provada. E é quando a minha fé é provada é que eu mostro verdadeiramente aonde eu edifiquei a minha casa. Eu creio
verdadeiramente que esse texto está falando para mim e para você. Paulo está indo para Roma. Eu também vou chegar no meu destino. Eu vim aqui nessa madrugada profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual o tipo de tempestade, a tormenta que está sobre a sua vida, mas eu estou te dando uma palavra. Assim como Paulo chegou no destino dele, você também vai chegar. Sabe por quê? Porque a gente coloca a nossa segurança no barco. Esse é o grande erro. Você colocar a segurança no barco. Paulo colocou a segurança na palavra que Deus havia dado. Aquilo que te garante que você vai chegar é a palavra que Deus te deu. Eu não sei, Daniel, dos seus sonhos, mas eu sei que Deus quer te levar a um lugar que nem você consegue imaginar. Porque a nossa mente se limita. Até que vem um profeta e diz, Daniel, vai chegar o dia. Você só está no treino, no vendaval, está pegando de revés. Lá no seu trabalho estão querendo te tirar. É sempre uma luta, há uma briga, as pessoas disputando o teu lugar. Mas Daniel, 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 não sabeis que sou eu que te coloquei no lugar de autoridade. Não sou eu quem coloque, não sou eu quem tiro. Não sou eu quem abro a porta e não sou eu quem fecho a porta. Todo vendaval tem a mensagem de Deus lembrando para mim e para você de quem está no controle. O senhor falou uma palavra para mim, pastor, que fez toda a diferença nos momentos de tempestade. O senhor falou assim, você naquele lugar, você é autoridade. É a sua palavra que determina o ambiente. E aquilo nunca saiu do meu coração. E quando as coisas estavam turbulentas, tumultuadas, eu falava, Deus, segundo a tua palavra, foi o Senhor que me colocou aqui, eu repreendo essa fúria desse mar, desse vento, e as coisas acalmavam, e eu falava assim, será do jeito que eu falar. Bom. Perceba por que então tua cabeça está a prêmio. Porque o que você fala acontece. Deus leva a sério os filhos dele. Por isso, refrear a língua é ter zelo por aquilo que você fala. Porque eu já falei para Deus que eu não sei orar pelos petistas, eu não sei orar pelo Jean Willis, eu não sei orar pelo Lula. Aí eu estou aprendendo. Aí eu falei, Deus, faça a sua justiça. Mas manda ela vir com o juízo, né? Já vem a justiça e o juízo junto. Então eu já melhorei na oração. Daqui a pouco é só justiça, Senhor. A grande verdade, o Dandan, é que Paulo agora está preso e todo mundo estava apostando que ali ia ser a última viagem de Paulo, que estava tudo terminado, porque agora ele está preso, está dentro de um barco, iam levar ele até Roma para que ele fosse julgado e para que ali a vida dele acabasse. Que ele não fosse mais despontar, não ia aparecer, que ele ia sucumbir. Tudo para todo mundo que via de longe o cenário era caótico, como está agora. Não é diferente do dia de hoje. Está um cenário caótico. O mundo era um caos e Deus deu ordem ao mundo. A pergunta é por que no meio desse caos Deus não dá uma ordem de novo? A propósito, Deus já liberou essa ordem há muito tempo por meio da igreja. Nós já estamos trazendo ordem a todo esse caos. Parece que tudo vai acabar. Parece até, Dandan, que o diabo está vencendo. Tanta gente morrendo. Mas eu vim aqui para te dizer que aquilo que parece não é. Sabe o Denorex? Aquilo que parece não é. Se você está vivendo essa luta, é porque essa vai se transformar na sua maior vitória até o dia de hoje. Não tem uma pessoa nesse momento que não esteja vivendo uma luta.
Porque Deus muda a nossa história quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, e Ele já está fazendo isso. Já estamos a caminho da nossa maior vitória. Sabe o que eu estou te dizendo? Que você vai chegar onde Ele disse que você chegaria. E, ei, Jó disse assim, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ainda que pareça, eu perdi tudo, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse texto está ensinando a mim e a você a dizer e repetir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Você que está aí do outro lado, diz assim, os planos de Deus não podem ser frustrados. Repete bem alto para quem estiver aí, os planos de Deus não podem ser frustrados. Você sabe a grande verdade? O diabo não nos ataca, ele não nos ataca pelos absurdos que falamos, mas pelas coisas gloriosas que Deus colocou dentro da gente. Ele não te ataca porque você é pouco. Ele te ataca porque só tem coisa grande dentro de você. E não é balela de pastor, não. Deus não ia trazer você para a terra sem os tesouros. Não podem ser frustrados os planos de Deus. A grande verdade é que muitas vezes, eu vou lembrar aqui porque veio na minha mente, eu não consigo não falar. Zacarias, vai nascer de você um menino. E esse menino vai anunciar o caminho de Jesus Cristo. Como pode, se eu sou velho e a minha mulher é velha? Botou esparadrapo na boca dele o anjo. Perceba que até mesmo você refrear a língua, muitas vezes vai impedir que o seu milagre não se manifeste. É muito melhor você, muitas vezes, calar a sua boca e deixar Deus falar. Sabe o que eu digo quando eu não sei o que orar? Eu leio os salmos. Eu não sei o que orar. Não sei nem como começo. Sabe aquele dia que você fala, está tão ruim que eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu abro os salmos e começo. De preferência o Salmo 3, né, pastor? Aí é que tá, exato. Aí é o 4, verso 8. O 3 também tem, hein? Não, então, mas o 4 que é maravilhoso. Eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguramente. Esse é o verso. Mas voltando. Então, Paulo agora está no barco, está como prisioneiro, está todo acorrentado, está cheio de polícia, de soldado, freando, prendendo. Você está todo amarrado, igual você está agora, isolado, separado. Está tudo caótico. E agora é o momento de você se manifestar. De que lado você está? Você vai deixar o barco ser levado pela tendência da tempestade ou você vai mudar a sua sorte? Sabe qual é o problema? Que no meio da tempestade a gente esquece que o nosso barco tem comandante. No meio da tempestade dá um pânico, dá um medo e a gente esquece que o barco tem comandante. Aí vem aquele profeta do caos que diz assim, o nome dele é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar para tu ver só. Não dá destino para ela não, que você vai ver onde você vai chegar. Esse é o profeta do caos. Ai, a música é tão bonitinha, tão agradável. Deixa a vida me levar. Você vai ver onde você vai parar, num buraco. Num buraco. A grande verdade é que ele estava em pânico. Toda hora que chega um vento, um vendaval, que muda aquilo que nós estamos vivendo e fazendo, aquela tranquilidade, vem um vendaval, vem uma tempestade, gera o pânico. Sabe qual é a primeira coisa que eles fizeram? Jogaram âncora. Pegaram a âncora e jogaram, como se a âncora fosse protegê-los da tempestade. Deus não te fez para jogar âncora, Deus te garantiu que você ia chegar do outro lado. Deus te colocou nessa tempestade porque você é capaz de descansar em meio à tempestade. E aquele que descansa em meio à tempestade é capaz de parar a tempestade. A propósito, você só pode parar a tempestade se você não tiver medo dela. Porque se você tiver medo de algo, o medo te domina. Aquilo que você teme te domina.
E ele estava em pânico. Hã? Pode falar. Eu já vivi muitos momentos desses aí. Que o Então, medo se estava querendo abraçar e eu falava, ó, pode sair daqui que a não é âncora comigo. só paralisa o processo. É igual estão tentando fazer com a curva, com o pico do coronavírus. Você só retarda o processo. Mas a tempestade está ali. É igual quando as pessoas falam, vão viajar para melhorar o problema. Não, quando você voltar, o problema está lá. Ou você enfrenta de frente, ou você vai tentar fazer com que o tempo é o melhor remédio. Mentira. Isso é uma frase do diabo. Que o tempo é o melhor remédio é mentira. Porque eu já vi tempo passar e nada se resolver. É questão de uma posição. É questão de uma escolha. Deus não te salvou, não te libertou, não te batizou. Deus não ganhou você para Ele, para que no meio de uma tempestade você jogue uma âncora, amigo. Deus te ganhou para que você insista, permaneça e persevere, ainda que a tempestade seja maior do que você. Aparentemente, toda tempestade é maior do que a gente. O medo é o contrário da fé. É o que a gente fala. Medo é fé no diabo. E eles tiveram medo. Mas Deus não te ungiu com espírito de medo, mas com espírito de ousadia, de intrepidez e moderação no amor. A propósito, no que você crê? O que você crê vai definir o seu destino. O que você está vivendo? Escuta isso agora. Um drama ou cumprindo o seu destino? É você quem responde. O que você está vivendo? Um drama ou cumprindo o seu destino? Quem responder que está vivendo um drama está dizendo que Deus não está no controle. Quem respondeu que está vivendo o seu destino, cumprindo o seu propósito, é porque Deus é quem está comandando e é o comandante do seu barco. Bem-vinda, Nath. Então diga-se comigo. Eu estou indo em direção ao meu destino. Diz comigo. Eu estou indo em direção ao meu destino. Ainda que eu esteja em meio à tempestade, eu estou indo em direção ao meu destino. Não importa o que você viva, você está vivendo o seu destino. Porque é Deus quem guia. Eu te dei o meu espírito para te guiar pelo caminho da verdade e da justiça. Você vai chegar lá no lugar. Portanto, não lance a sua âncora. Não receba isso como retórica de pregador. Eu detesto quando as pessoas não entendem. Não lança a âncora porque Deus tem para a sua vida algo muito maior. Ele está provando seu coração para te dar algo extremamente grande. E se você chegou até aqui, escuta bem isso. A frase mais comum que a gente ouve, sabe qual é? Nadei, nadei e morri na praia. Mas se você chegou aqui no ano 2020, estamos debaixo de uma visão profética, de uma palavra profética, que teremos a visão perfeita. Querido, se você chegou até aqui, você acha mesmo que Deus iria te largar no meio do caminho? Olha da onde Deus te tirou, olha quantos livramentos você teve. Você está no ano 2020. Oi? O caminho de volta é mais longo, né, pastor? Em que É mais longo sentido? voltar. Porque voltar é você retroceder lá para o início. E você já andou bastante. Então, daqui Não, para não, frente. mas o problema não é esse. O problema é que tem gente que para de nadar no meio do caminho. Porque estava confiando em si ou no barco. A minha confiança não está no barco, porque o barco, muitas pessoas vão dizer que o barco não vai virar. Porque Jesus estava no barco, o barco não vira. E eu vim aqui nessa noite para desfazer isso. Que ainda que Jesus esteja no seu barco, o barco vai virar. Pode virar, mas ele vai te guardar. Paulo agora, no meio desse pânico, desse medo todo,
Paulo tem uma visitação de um anjo. As pessoas em pânico, os soldados em pânico. Sabe o que queriam fazer com Paulo e com todos os outros prisioneiros? Matá-lo. Sabe quem impediu de Paulo ser morto? O centurião. Não, não vamos matar, não. O que é isso? Agora o teu inimigo é quem te protege. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem uma boca de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem uma palavra profética. Sabe por quê? Porque ele está confiando no Deus que você serve. E foi exatamente o que Paulo disse. Um anjo me visitou. Então, ninguém pule do barco, que estava todo mundo já pulando do barco. Não deixe os seus soldados pularem do barco, porque eles morrerão. Vamos sentar, escuta bem, no meio da tempestade, e vamos comer. Isso é um cara que está garantido. Sabe o que ele comeu, diz o texto? Pegou o pão, partiu o pão e deu graças. Quando ele deu graças e deu de comer, ele estava transferindo a palavra de Deus para aquelas pessoas. A unção que havia sido derramada sobre a vida dele, que ele haveria de chegar do outro lado, agora estava esparramado. Sabe o que esse povo louco fez? Começou a soltar os barcos que salvariam eles. Deixou o barco leve. Por conta de uma palavra. Um anjo me visitou e disse o quê? Que nem um fio de cabelo de vocês seriam tocados. São 276 pessoas aqui. Escuta isso, pelo amor de Deus. E ninguém vai ser tocado. Sabe o que eu estou te dizendo, Danielzinho? Que mesmo que as outras pessoas não tivessem promessa, Paulo tinha. Ainda que a tua família não tenha promessa, você tem promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A questão é quem está no teu barco. E se está no teu barco, vai ter que chegar do outro lado. Ou seja, Paulo virou comandante, né? Aí é que está. Quem antecipa, governa. Paulo governou, porque ele trouxe a palavra de calmaria. Ele deu a garantia que o centurião, o comandante, o especialista em navio, não deu. Ele falou, vamos sentar e vamos comer o pão. Cara, não bate. Eu estou num tufão. Você não tá, moço, você não está entendendo, é tempestade. Você está me chamando para comer? É porque é a hora da comunhão. É na comunhão, é no partir do pão que Deus se manifesta. Todas as vezes que você vê alguém partindo um pão e consagrando, tem um milagre por trás disso para acontecer. A grande verdade é que eles estavam em pânico. E agora o vento soprou mais forte. E aí eu vim aqui contradizer o que todo mundo disse. Se Jesus estiver no barco, o barco não vira. Jesus estava no barco por meio do Espírito em Paulo, ou não? Sim. E o barco é levado para uma rocha. Bate na rocha. E trava na rocha. E a onda começou a bater mais forte e começou a despedaçar o barco. E eles passando perto da ilha de Creta, que era o destino, antes de ir para Roma. Sabe o que aconteceu, Dandan? Os homens foram pular e ele impediu. Aí quiseram jogar ele primeiro para que ele morresse. O centurião salvou ele. Aí ele disse, calma, quem sabe nadar, vai nadando. E os que sabiam nadar foram nadando no meio da tempestade. Paulo já estava um pouco mais velho, para nadar ia ser até mais difícil. Sabe o que diz o texto, Dandan? Que aí é só Deus mesmo. Que o barco foi despedaçado. Haviam tábuas e destroços. Paulo se agarrou na tábua, na madeira, e chegou do outro lado. Perceba que Deus é especialista em destroços.
Pode ser que tua vida esteja completamente destruída. Ele é especialista em refazer todas as coisas. Paulo se agarra numa tábua, como está escrito. Eu vou repetir onde ele se agarrou. Numa tábua. A tábua remete à cruz. Paulo se agarrou. Oi? E bateu na rocha. Mas a rocha derrubou o barco. Fragmentou. A rocha. Não sobrou nada. A rocha. Sim, a rocha. Mas ele estava focado na cruz, no chamado dele. Eu vim para proclamar o evangelho. Ele se agarrou na madeira e chegou na praia. Qual era a palavra que ele tinha? Que ele iria para Roma, mas Deus não falou como seria. Então pode ser que você chegue surrado, pode ser que você chegue sujo, molhado, cheio de areia, mas a palavra é: você vai chegar no seu destino. Então, mas ele não bateu num barranco, ele bateu na rocha. Sim, numa rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Não, eu sei o que você está dizendo, mas eu estou dizendo que mais do que a rocha ter derrubado o barco, foi uma madeira, e ele se atracar com a madeira. Agora ele vai, chega na praia. Aí é que é o grande barato para mim dessa mensagem. Atos só vai até capítulo 28, e nós estamos no capítulo 27. Ele chega na praia, capítulo 28. Está com frio porque ele estava no mar. Agora ele começa a colher gravetos para fazer uma fogueirinha. Nada mais normal, né? Primeiro graveto que ele mete a mão, ele toma uma picada de cobra. Serpente, diz o texto. Sabe o que ele fez? Você sabe, Dandan? Você lembra? Não. Ele mordeu ela. A Bíblia diz, ela é tão específica que mordeu no dedo dele. Uma serpente. Sabe o que ele fez? Desesperou, né? Arrancou os cabelos que ele já não tinha. Olha o que ele fez, ó. Olha aqui, ó. Faz esse movimento, deixa eu ver. Sacode. Sabe o significado disso? Quem suporta a tempestade, nem a serpente mata. Praga alguma. A Bíblia diz que eu te dei autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e nenhum mal te sucederá. Paulo chegou no destino dele, não levado pelo barco, mas porque ele estava sobre a palavra. Jesus te deu uma palavra. Para você que está na live, Jesus te deu uma palavra. Jesus disse que você teria uma família bendita. Jesus disse que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Jesus disse que ele salva. Jesus disse que ele batiza. Jesus disse que ele cura. Você tem palavras proféticas. E você viveu tempestades, tufões, cada um que a gente até assusta quando a gente olha para nós mesmos e fala: uau, como foi que eu cheguei aqui? Dá uma olhada para você e diz: como foi que eu cheguei aqui? Você chegou aqui porque você estava sob a palavra. Você chegou porque a palavra ela não muda. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Eu quero encerrar te contando uma história. Certa vez um humanista francês, Jean-François, ele dizia que a Bíblia era o livro que num período de 50, 100 anos ela sumiria da Terra. Que ela desapareceria, que ninguém mais a veria e que ninguém mais leria. Você sabe o que aconteceu com ele, Danã? Morreu. Não estou rindo porque ele morreu, não. Eu estou rindo porque a palavra permaneceu apesar do que ele falou. Ele era humanista, tirou Deus do centro de tudo. Sabe o que aconteceu em seguida?
Ele vendia um livro dele a 50 centes, ou seja, 50 centavos de dólares. Enquanto lá na Inglaterra, uma cópia do Novo Testamento valia 500 mil dólares. Na época. Sabe o que aconteceu, Dandan? Ele morava na Suíça e tinha uma casa. E ali ele imprimia os livros dele. Essa casa se tornou a sede mundial da Bíblia. E as máquinas que imprimiam os livros dele imprimem Bíblias. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E não volta vazia. Não pode voltar vazia. José passou pelo poço. Os hebreus passaram pelo deserto. A mulher do fluxo de sangue passou por uma multidão. Ui! Paulo passou por uma tormenta, por um tufão. Jesus passou pela cruz. Passou pela tumba. Ela agora está vazia. Sabe para quê? Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Ele passou por tudo isso para te dar a garantia. Ele é o sim e o amém de Deus para todas as coisas. O está consumado é exatamente a sua garantia. Está consumado. Eu estou confirmando tudo aquilo que meu pai disse outrora. Benditas serão todas as famílias da terra. Você vai estar por cima e não por baixo. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. E quando todas as portas se fecham na terra, nunca se esqueça. Há uma porta aberta no céu. É o nosso lugar de refúgio. E quem te garante tudo isso? A palavra. A palavra garante. Não é um pastor, não é seu pai, não é sua mãe. É o autor da palavra. Mais do que a palavra, é o autor da palavra. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Escuta isso. Autor e consumador. Ele tem mais interesse em que a nossa fé dê resultado do que nós mesmos, porque ele é o autor. É a prova de que ele não falhou. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tanto o querer quanto o realizar vem do Senhor. Quando Deus te botou nesse barco, nessa arca, Ele estava dizendo assim, o querer de que você entre no barco é meu, mas o realizar para que você chegue do outro lado também é meu. A palavra dessa madrugada, hashtag é, confia no Senhor de todo o teu coração, e no mais, Ele o fará. Não importa a tempestade, não importa a calamidade, importa que eu tenho promessas na minha vida para serem cumpridas. São 8.410 promessas. 7.482 fala acerca do homem. Se você chegou até aqui e não morreu, é porque essas promessas ainda não foram cumpridas. Eu creio que as pessoas só morrem quando Deus, depois de Jesus ter dito, está consumado, tetelestai, está consumado,
As pessoas só morrem quando elas se cumprem. Quando cumpriu o seu propósito. Você chegou no lugar de destino que Deus te prometeu. É porque você já está pronto para se encontrar com Ele. José não ficou no poço, ficou, Daniel? Não. Os hebreus ficaram no deserto? Não. Daniel ficou na cova dos leões? Não. Jesus permaneceu na tumba? Não. Nem tampouco eu e você permaneceremos no meio da tempestade. Deus, como eu gosto de dizer, Ele não brinca de zombar, fazer bullying com a gente. Eu vou chegar a Roma, sabe, Daniel? E a Roma, você dê o nome que você quiser para o destino aonde você vai chegar. Profissionalmente, familiar, filhos, ministério. Quando eu digo que eu vou chegar a Roma, eu estou falando que eu vou chegar no meu destino. Eu tenho a garantia. Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. Porque, como diz Provérbios, deveras haverá bom fruto, ou bom futuro, em outras traduções. Não será frustrada a tua esperança. Eu vou repetir. Porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a vossa esperança. Quando estamos vivendo numa tormenta, o mais interessante é que a gente não vê a Deus. Parece que a gente está só. Eu já disse o significado da palavra deserto. Midbar é no hebraico. Conversar a sós. É Deus te levando para bater um papo contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram naquela fornalha. Mas Nabucodonosor olhou e disse: uai, não botamos nós 3 lá dentro? Eu acho que os 3 não estavam vendo o 4º homem lá dentro. Mas o inimigo está vendo. Mais importante do que você ver Deus na sua situação, são os seus inimigos sabendo que Deus está agindo nela. Deixa que os inimigos vejam Deus na tua vida. Por isso, muitas vezes, passamos por essas tempestades. Então, eu creio que eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, e não quando eu estiver morto. E eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enquanto as minhas promessas não se cumprirem, eu não vou morrer. Porque eu estou sob uma palavra. A propósito, Paulo vai, prega para César, que na época era Nero, fez o que Deus disse e combateu o bom combate. Cumpriu sua carreira e guardou a sua fé. Morre decapitado, mas ele estava pleno. Porque do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que vale todas as conquistas e perder a sua casa?
do que vale ser um homem bem-sucedido